Existem muitos castelos esplêndidos e famosos espalhados por toda a Europa, mas o que certamente possui maior destaque é o castelo de Neuschwanstein, que se localiza perto de Füssen e Munique, na região alemã da Baviera, já perto da fronteira com a Áustria. Esse castelo se tornou especialmente conhecido por ter servido de inspiração para Walt Disney criar os castelos da Bela Adormecida e da Cinderela. Além disso, ao longo do tempo, Neuschwanstein se tornou fonte de inspiração para animes e games. A história desse belíssimo castelo começa com Ludwig II, que era conhecido como o Rei Louco da Baviera. Ele era um governante diferente da maioria, não gostava de solenidades públicas e sociais e sonhava viver em um local belo e afastado. Ludwig II então encontrou o lugar perfeito para construir seu sonhado castelo. E em relação a essa localização, o rei escreveu que era a mais bela que alguém poderia encontrar e que era sagrada e inacessível. E foi então que no dia 5 de setembro de 1869, seu tão almejado projeto começou a tomar forma, a partir das ruínas de uma antiga fortaleza medieval. De maneira geral, o castelo de Neuschwanstein foi inspirado na obra do compositor Richard Wagner. O desenho do complexo foi elaborado por Christian Jank, que era um desenhista de cenários de teatro e que era a pessoa ideal para garantir um estilo fantástico ao complexo. Os arquitetos Eduard Riedel, Georg Dahlmann e Leo von Klenze também estiveram envolvidos e foram responsáveis pela obra. Um fato interessante é que nesta época em que o castelo do Rei Louco começou a ser erguido, já não havia necessidade e nem hábito de se construir castelos na Alemanha. E o Neuschwanstein, inclusive, contou com alguns detalhes bastante modernos, diferente de seus antecessores, como, por exemplo, a presença de linhas telefônicas, corrente de água quente e fria, luz elétrica e outros aparatos tecnológicos que fizeram parte do complexo. Quando as obras terminaram, o castelo inicialmente recebeu o nome de o novo castelo de Hohenschwangau, mas após o falecimento do Rei Louco, passou a ser chamado de Neuschwanstein, que provavelmente para os ouvidos brasileiros não fez muita diferença. Mas brincadeiras à parte, o nome Neuschwanstein significa Castelo do Cavaleiro Cisne, nome inspirado na ópera do compositor Richard Wagner. O Neuschwanstein possui uma estrutura magnífica, na qual se encontra a aura de fantasia, que combina com o perfil de Ludwig II, mesclada com traços medievais. Além disso, o castelo é cercado por uma paisagem natural deslumbrante, formada por lagos e montanhas verdejantes que ressaltam sua beleza arquitetônica. Sua grandiosa estrutura tem 80 metros de altura e sua extensão é de 6.000 metros quadrados. Em seu interior, o enorme castelo abriga um total de 200 cômodos. Em muitas de suas paredes se encontram pinturas que se referem à ópera de Richard Wagner, que foi grande amigo do rei e por quem ele teve uma enorme admiração. Além de todo o esplendor de sua arquitetura, o interior do castelo também é fascinante. Um de seus aposentos mais incríveis é a Sala dos Tronos, que possui um estilo decorativo luxuoso, sendo composta por 2 andares e tendo 15 metros de altura. Suas paredes são adornadas com várias pedras preciosas e com uma imagem que retrata Jesus, os 12 apóstolos e figuras angelicais. As cores azul e dourado predominam no local, sendo que a última prevalece nas paredes e detalhes desse ambiente, garantindo uma atmosfera imponente. Um fato interessante é que, apesar do nome que a sala recebe, não existe nenhum trono ali, pois o rei faleceu antes que ela ficasse pronta. O Hall dos Cantores é outro espaço importante do castelo, e conforme dizem, era um dos locais favoritos do rei Ludwig II, sendo feito para receber apresentações de músicos e dramaturgos. Neste enorme cômodo construído para o compositor Richard Wagner, que ocupa o 4º andar inteiro, encontra-se uma série de pinturas que representa a lenda do cavaleiro arturiano Parsifal, também conhecido como Percival, e a busca pelo Santo Graal. Os candelabros de ouro também chamam a atenção e conferem ainda mais luxo ao ambiente. Outra atração do castelo é o quarto de Luís II,
que é um ambiente luxuoso com detalhes que impressionam. A cama em estilo neogótico, entalhada em madeira, foi feita manualmente e é um dos objetos que mais chamam a atenção pelas minúcias ornamentais. Suas paredes são decoradas com belíssimas pinturas, nas quais se encontram cenas de Tristão e Isolda. Há também uma pia, cujas torneiras possuem o formato de um cisne, em referência à ópera Lohengrin. Outros ornamentos em formato de cisne podem ser encontrados neste cômodo. O castelo também abriga uma gruta artificial, que é embelezada por uma cascata e por uma iluminação colorida. Além disso, há um oratório, uma sala de jantar, um gabinete e muitos outros aposentos espalhados pelo castelo mais fantástico do mundo. O rei, no entanto, mal pôde desfrutar de seu maravilhoso e idealizado castelo, pois em 1886, pouco antes da conclusão das obras do complexo, um grupo de psiquiatras diagnosticou e declarou em um relatório oficial que o governante Ludwig II sofria de paranoia. Ele foi detido e transferido para outro local, e pouco tempo depois foi encontrado misteriosamente morto no lago de Starnberg. O castelo nem ao menos estava inteiramente finalizado quando esta tragédia aconteceu. Contudo, poucas semanas após seu falecimento, depois de 20 anos de edificação, o castelo foi aberto para visitação. Quando as obras foram finalizadas, nasceu o castelo que parecia ter sido tirado de um conto de fadas. Desde então, atraiu pessoas de todos os cantos do mundo e se tornou um dos mais importantes pontos turísticos da Alemanha, recebendo cerca de 10.000 visitantes diariamente, sendo um dos destinos mais aclamados de toda a Europa e, certamente, o lugar mais fotografado de toda a Alemanha.